Olá, bom dia, graça e paz. Está feliz com Jesus? Amém. Também estou muito feliz com Ele. Passando aqui nessa manhã para compartilhar aquela palavra que o Senhor colocou no nosso coração a respeito da honra e do privilégio de ter uma vida lado a lado com o Espírito Santo de Deus, direcionando a nossa vida em todas as decisões que a gente tomar no dia a dia. Amém? Semana passada nós entendemos que existem fundamentos, alicerces para que essa palavra seja rema, seja uma palavra que a gente viva no nosso dia a dia. E a primeira fundamentação para que essa vida seja possível é a revelação de Deus na minha, na tua vida, na vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Porque quando Deus se revela, é como se uma luz num ponto escuro da nossa mente fosse aberto, fosse tirado um véu de algo que a gente não entendia. Às vezes a gente só ouvia falar de Deus, mas a gente não tinha esse entendimento iluminado na nossa mente. Quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos o projeto grandioso que Ele tem para toda a humanidade. E essa revelação é algo que muda radicalmente a vida do ser humano. Ele entende que antes pecador, antes merecedor de condenação, diante de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus que sacrifica o próprio Filho por amor a você, a mim, a toda a humanidade, e Ele proporciona de graça uma salvação eterna, onde todo aquele que crê nele de todo o coração e declara com a boca que o Filho dele, Jesus Cristo, é Senhor e Salvador da vida dele, ele recebe salvação e ele recebe a honra e o privilégio de viver eternamente nele. Amém? Esse é o primeiro pilar, é a revelação de Deus. O segundo pilar acontece depois desse processo de revelação, porque quando existe o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, começa um processo que é chamado de regeneração. Esse é o segundo pilar, é quando o Espírito Santo começa a mudar a gente de dentro para fora. Então, antes desse processo de revelação acontecer, nós somos seres tripartidos. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, antes desse processo acontecer, o nosso espírito e a nossa alma era tudo misturado. Então, a nossa essência, que é o espírito, e a nossa alma, que é a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, tudo junto, é ali na alma que acontecem as decisões, as escolhas, porque a gente escolhe as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa emoção. Então, todo o processo do livre-arbítrio, ele é processado ali, na alma. Só que quando o processo de revelação de Deus ocorre na nossa vida, a palavra fala em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que a palavra de Deus é como uma espada profunda que vai lá no nosso íntimo e consegue separar a alma do espírito. Então esse processo de regeneração é um processo que vai conseguindo discernir a alma do espírito. O que antes da revelação de Deus a alma ganhava de goleada do espírito, a partir do momento que nós somos expostos à palavra do Senhor, essa espada ela vai discernindo a alma do espírito. E aí então esse processo de regeneração vai deixando o espírito se sobrepor à nossa alma. O apóstolo Paulo ensina que a carne milita contra o espírito, elas brigam entre si, mas a palavra de Deus, ela separa a alma de espírito. E a exposição a ela, no terceiro pilar, que se chama treinamento, a gente vai se expondo à palavra de Deus, a gente vai enchendo a nossa vida com a Bíblia. Isso vai dando matéria-prima
para que o Espírito Santo comece esse processo de regeneração dentro de nós, vai nos mudando de dentro para fora, vai regenerando o nosso espírito, vai transformando a nossa alma e vai glorificando, vai passando por um processo de mudança no nosso corpo. A glorificação do corpo é o processo final, é um processo que vai acontecer só depois quando Jesus voltar. Então, você entende que esses três processos, esses três pilares, são algo que vão sustentando uma nova vida para mim e para você. Uma vida onde a gente tem o presente de andar junto com o Espírito Santo. Esse é o maior presente que você pode imaginar um dia receber ainda nessa vida. Imagina você poder ter a chance, cara, de viver no teu dia a dia, nas tuas escolhas, nas tuas grandes decisões ou nas pequenas, em tudo, andando com um conselheiro que é o próprio Deus, junto com você, te auxiliando, te orientando, te direcionando no teu dia a dia, na tua vida. Cara, é sensacional, extraordinário, ok? Então, entenda que diante dessa pincelada do que a gente precisa ter como base para a nossa vida no Espírito, eu queria dividir uma palavra com você nessa manhã. Ela está em Romanos 8,16. A palavra diz assim: o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Quando a Bíblia ela relata dessa forma, o Espírito fala, ela também diz assim, o Espírito testifica, ele testemunha no nosso íntimo de que nós somos realmente filhos de Deus. Então, nós entendemos que o Espírito fala. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, puxa vida, mas eu não ouço Deus falar comigo. Quero te explicar, querido, querida, que a palavra fala que Deus, ele é um Pai que tem uma multiforme graça. O que significa isso? Que ele tem inúmeros presentes nas mãos para entregar para mim e para você, para todo aquele que crê nele. E esses presentes têm uma infinidade de formas. Então, da mesma maneira, ele tem uma infinidade de formas para falar comigo e com você. Então, quando nós perguntamos a ele algo, a gente não pode deixar ele no vácuo, sabe? Tem que chegar e ficar atento, ficar esperto, ficar ligado, porque ele vai falar de inúmeras formas diferentes. Então, muitas vezes nós oramos, nós buscamos resposta para os grandes questionamentos da nossa vida, e só que a gente vai para os nossos afazeres, a gente se enche de tarefa, a gente vai fazer tudo que a gente programou para fazer no nosso dia, vai pagar conta, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um monte de coisa. E a gente acaba deixando o espírito no vácuo. Por quê? Porque a gente não presta atenção, ele não fica ligado. A gente... Aí depois os dias vão passando, porque tem tanta tarefa para fazer, tanta coisa, e a gente fala assim, puxa vida, Deus não me responde. Então, eu queria dizer que sim, ele responde, mas a gente às vezes se distrai no dia a dia. A gente está preocupado com tanta coisa, e aquilo fica para trás, tá? Então, primeira dica é a gente começar a se esvaziar dessas distrações e começar a focar naquelas coisas que são eternas. Porque a palavra fala que as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, elas passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então, vamos começar a esvaziar a nossa mente dessa atribulação do dia a dia e focar nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu, nas coisas que são eternas. Amém? Fora isso,
palavra, ela fala que quando... Eu faço uma comparação. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando nós nascemos naturalmente, a palavra fala que nós nascemos na carne. Nós nascemos numa corrupção já que deu início lá atrás, no pecado original. Então, no nosso nascimento, a gente já nasce com a semente da corrupção do pecado. Mas, você concorda que, mesmo assim, nós como bebês, nós passamos por um processo de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento, e nisso tudo a gente vai engatinhando, ficando em pé, andando, chegamos ao ponto de correr. Então, a palavra do Senhor fala que quando nós temos a revelação de Deus na nossa vida, a gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito. E nesse processo, da mesma maneira, a gente, na nossa vida de fé, a gente engatinha, a gente fica de pé, a gente anda. E o apóstolo Paulo compara a vida cristã como uma corrida. Então a gente corre. Mas o nosso Pai, do nascimento no Espírito, a palavra fala que Deus é Espírito. Então nós temos um Pai que é Espírito. E olha só, a minha e a tua vida espiritual, ela pode passar por esse processo de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento, onde a gente engatinha na fé, a gente anda na fé, a gente passa a correr na fé. Só que o nosso Pai, que é Espírito, nos dá o privilégio de algo que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 40, que nós que cremos, nós podemos voar como águia e nem mesmo nos cansarmos. Então, sabe aqueles 3 pilares que sustentam a tua vida? Então pode comparar com 3 rodas de um avião. A tua vida é um avião, sua vida cristã é como um avião, que ele, embasado nessas 3 rodas, ele começa a ficar pronto para receber um Deus que habita no teu íntimo, no nosso íntimo, e que nos leva a decolar no Espírito Santo. Você fica empolgado com isso? Você fica emocionado com essa verdade? E eu fico aqui já me preparando para começar realmente a viver uma vida voando no Espírito Santo. Segura essa daí, aperta o cinto, porque nós vamos voar no Espírito Santo de Deus. Amém? Tá comigo aí? Pegou essa no Espírito? Pega essa e não larga não. Agora olha só, então beleza, pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando no meu coração, eu estou sabendo que ele fala, mas e aí? Como que funciona esse negócio? A palavra do Senhor diz em Colossenses 3,15 que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então, olha só, você talvez já deva ter ouvido que nós, muitas vezes perguntamos para o Senhor alguma decisão importante da nossa vida e nós respondemos assim: eu estou em paz no meu coração. É necessário que a gente compreenda de onde é que está vindo essa paz. Sabe por quê? Quando nós oramos, a gente precisa entender para qual Deus nós estamos orando. Sabe por que eu estou falando isso? Você entende que se você fizer uma pergunta no teu íntimo a respeito de algo que você deseja muito, você cobiça muito,
Você está assim apaixonado pelo motivo da tua oração, e você perguntar para um Deus que se chama ego, que se chama eu mesmo, a resposta vai ser paz no teu coração. A resposta vai ser um sim. Por quê? Porque o Deus a quem você pediu resposta é você mesmo. Então, o ponto principal nessa parte de sentir paz no coração é que você precisa se esvaziar do seu raciocínio, se esvaziar talvez do maior inimigo, que é você mesmo. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com a forma que nós pensamos, ou até a gente se preocupa com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Então, a gente precisa ter a capacidade de afastar do nosso coração, do nosso íntimo, essas ideias, para que a gente, vazios de nós mesmos, a gente possa discernir a paz que vem do coração de Deus. Amém? Isso é muito importante nesse quesito de paz no coração. Tá? Segundo ponto que eu queria trazer para a gente raciocinar aqui e entender, se chama quando o coração nosso é endurecido. Hebreus capítulo 3, do verso 7 a 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Coração duro nada mais é do que ser teimoso, de ser obstinado, sabe? Obstinação, ela é o apego exagerado, o apego excessivo aos próprios pensamentos, às próprias opiniões. Existe um pensamento já pré-configurado que nos faz, por exemplo, esperar determinadas reações das pessoas diante daquilo que a gente está vivendo, diante daquilo que a gente está passando. E muitas vezes, quando as pessoas não correspondem àquilo que a gente pensou como sendo ideal para nós, a gente se frustra, a gente se decepciona com as pessoas, sabe? E muitas vezes a gente se decepciona até mesmo com o próprio Deus. Por quê? Porque nós estamos obstinados, nós estamos com o pensamento focado somente do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, na forma que a gente deseja, sabe? Então, essa obstinação é algo que bloqueia, é algo que trava, é algo que fecha a porta do nosso coração para que o Rei da Glória entre na nossa vida, entre no nosso íntimo, para que o Espírito do Senhor Jesus tenha acesso ao nosso interior, ao nosso coração e mude o nosso jeito de pensar, transforme o nosso pensamento. O Senhor, ele vem com graça, com poder no nosso interior, quando nós deixamos uma brecha do nosso coração aberta, ele entra, ele ceia conosco e ele começa a nos tratar de dentro para fora. Então, esse processo é o único que é realmente poderoso para mudar eu e você de fortalezas que foram construídas na nossa mente desde a nossa infância, desde a nossa criação, sabe? Porque nós somos vítimas de vítimas. Então a gente precisa compreender que não há a quem culpar, mas há quem soluciona isso na nossa vida. Quem quebra correntes, quem quebra cadeias é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ele entra como um convidado. Se você ouvir a voz dele, se você abrir a porta do teu coração e convidar ele para entrar, vem Jesus,
vem e me muda, me transforma, me leva a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vem e traz essa mudança através do Espírito Santo de Deus no nosso íntimo. Amém? Então, veja só, o que eu queria que você compreendesse? Que não existe uma complexidade para que tudo isso aconteça, para que ouvir a voz e a direção do Espírito seja uma realidade na nossa vida. É simples, o processo é simples, tá? Então, você concorda que é um processo que é baseado na fé? Você precisa acreditar com o teu coração que um Deus que você não vê, que nós não vemos, ele está disponível para mim e para você, para entrar no nosso coração e falar, até que a gente sinta lá no nosso íntimo, assim como a gente leu. Ele testifica, ele testemunha lá no nosso íntimo de que nós somos realmente filhos de Deus. E da mesma forma que ele faz isso, ele vai trazer algo no nosso íntimo a respeito das decisões da nossa vida, tanto as pequenas quanto as maiores. E ele nos dá o privilégio de poder conviver com ele. Então, é um ato de fé. Amém? Então, eu vou te dar um exemplo. Sabe, muitas vezes nós temos alguns hábitos que a gente sabe que aquilo entristece a Deus, sabe que aquilo não é legal. No fundo, a gente sabe. E se alguém vier para a gente e falar assim, pergunta para Deus se é para você parar com tal hábito. E aí você fala assim, cara, eu não vou nem perder meu tempo. Eu não vou nem perguntar. Eu nem quero perguntar. Sabe por quê? Porque eu já sei a resposta. Então, se você já sabe a resposta de uma pergunta que você não quer fazer para Deus, é sinal que o Espírito Santo já falou no teu íntimo acerca da resposta da pergunta que você não quer fazer, que nós não queremos fazer. Então, você entende que alguma vez na nossa vida nós já tivemos um sentimento lá dentro de que aquilo não é legal. Então, nós já ouvimos o Espírito Santo falar no nosso íntimo. Então, qual que é o primeiro passo para a gente andar uma vida lado a lado do Espírito Santo? É escolher o Espírito Santo como um personal trainer da nossa vida. Lembra que o terceiro pilar, terceira roda para que a gente possa ter essa vida no Espírito, uma realidade na nossa vida, é o treinamento? Então, escolhe pela fé o Espírito Santo de Deus como seu personal. Sabe por quê? Muitas vezes, assim como a gente tem dia que a gente está com aquela preguiça, tem dia que a gente não está afim de fazer exercício, a gente, cara, se deixar a gente sozinho, a gente não vai para academia, a gente não faz exercício em casa, porque não está afim. E aí, só que quando você tem um personal, ele vai lá e fala assim, vamos lá, vamos agitar, vamos mover esse corpo aí, vamos correr. Então o que significa? Tem alguém te impulsionando, tem alguém te estimulando, tem alguém fazendo com que você saia da sua zona de conforto e você entre na sua zona de desconforto. Então, quando você elege, quando você escolhe o Espírito Santo de Deus para ser o seu personal, então você, pela fé, está tomando uma atitude na qual ele vai corresponder com você. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Você
tomou essa escolha. Beleza? Você chegou lá e falou assim, Espírito Santo, vem ser meu personal. Eu quero ter uma vida no Espírito, eu quero vivenciar isso no dia a dia. E quando eu falo dia a dia, eu estou incluindo a madrugada também, tá? E aí, depois de você fazer essa escolha, você, de repente, você começa toda madrugada, às 3 horas da manhã, seu olho, você está dormindo, de repente, você acorda, você vai olhar no relógio, cara, 3 da matina, aí você vira de lado, você sente no teu íntimo uma vontade tremenda de orar, você, quer saber, vou dormir, e dorme. E aí, na madrugada seguinte, você, acorda. E aí você vai olhar pro relógio, assim, cara, 3 da matina. Sabe quem que é? É o nosso personal. É o nosso personal acordando e falando assim, vamos lá, vamos orar, vamos interceder. Você está entendendo o que eu estou falando? Então assim, quando você dá o teu passo, a parte dele ele faz. Ele fala. Ele, no espírito, ele te levanta, ele te sacode, ele te chacoalha. E aí começa todo esse processo na nossa vida, de andar no espírito, dia a dia, madrugada a madrugada. Então, creia, isso é bom. Sabe por quê? Porque o Deus de toda sabedoria, ele anda ao nosso lado, porque nós fizemos uma escolha. E aí ele nos ajuda nas nossas decisões, no nosso dia a dia, nas nossas batalhas, nas nossas vitórias. Amém? Segundo ponto que eu queria trazer para que a gente guarde no nosso coração é que assim, queria reforçar que o nosso Pai é o nosso Pai espiritual. Ele é Deus, Ele é Espírito, Ele é amor e, portanto, Ele espera que você e eu, a gente entre num processo na nossa vida de fé, que a gente engatinhe, a gente fique em pé, a gente ande, a gente corra e Ele vai nos levar a voar. E nisso tudo, às vezes pode ser que você tenha medo de altura, eu não sei. Então você entende que para que você entre nesse processo de voar, é necessário que a gente tenha ousadia e coragem. É importante que a gente tenha isso no coração. Você vai falar assim, cara, eu sou medroso, cara, eu tenho medo de altura, eu não quero viver isso. Então eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Existe uma graça multiforme do nosso Pai. Graça que nos capacita a sermos valentes, a sermos ousados, sermos fortes e corajosos. Essa graça que vem de Deus, que vem do trono dos céus, é derramada sobre a minha e a tua vida, para nos tornar capazes de pegar nossa vida cristã e começar a, todos os dias, andar junto do Espírito Santo, lado a lado, fazendo as nossas menores escolhas até as maiores escolhas da nossa vida. E Ele vai nos conduzir a voar no Espírito Santo de Deus, para que todos os projetos, para que o plano perfeito de Deus se cumpra na tua, na minha vida, na vida da igreja, porque o Senhor nos separou, o Senhor nos preparou para que o Espírito Santo de Deus habite na nossa vida e a gente saia, a gente desde dentro de casa, a gente pregue o Evangelho, a gente faça discípulos e a gente proclame essa maravilhosa verdade que é a boa nova da salvação eterna para a vida de toda a humanidade. Amém?
eu jogo essa semente no teu coração, que ela também foi jogada no meu, e eu oro para que a chuva do Espírito seja derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, e que essa semente ganhe vida, ela germine, ela possa se transformar numa erva, ela possa gerar espiga, e a espiga possa ficar cheia de sementes, e essa semente seja multiplicada a 30, a 60, a 100 por um, e seja espalhada para que a gente viva uma vida voando no Espírito Santo de Deus. Quero orar por você. Amém? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é como uma espada, que separa a nossa alma do nosso espírito. Obrigado, Pai, pelo entendimento do maior presente que nós temos nas nossas vidas, que é o Teu Espírito Santo derramado sobre nós. Obrigado pela honra e pelo privilégio de recebermos esse presente, o maior presente das nossas vidas, ainda aqui nesta terra. Nós queremos ter o privilégio de fazermos desse presente um presente que se multiplica na vida das pessoas com as quais nós convivemos, a fim de que o Teu Espírito também seja derramado sobre todo aquele que convive conosco no nosso dia a dia. Pai, nós oramos para que o Senhor derrame graça sobre nós, a fim de que a gente seja capacitado para sermos corajosos, para sermos valentes, para sermos fortes e andarmos, meu Pai, no nosso dia a dia, tendo as nossas decisões e as nossas escolhas, vivenciando no Espírito, recebendo direção clara do Senhor e tomando todas as decisões das nossas vidas, baseadas na Tua vontade, no plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor derrame de paz sobre todos nós como igreja, que o Senhor, o Pai de amor, esteja na tua vida, na nossa vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós e que a comunhão do Espírito Santo nesses tempos seja aquela que nos agrega, que nos une cada vez mais e mais para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, um beijão no teu coração, vá em paz e voe no Espírito Santo de Deus.